Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Universo UFCG. E o nosso convidado de hoje é o professor Reginaldo França Júnior, pró-reitor de Assuntos Comunitários, que vai conversar conosco sobre assistência estudantil na UFCG. Professor, seja muito bem-vindo e a gente vai direto ao assunto que está na pauta da comunidade acadêmica. Como está a situação dos restaurantes universitários e como vai ficar? Muito obrigado pelo espaço, é um prazer a gente compartilhar essa mesa de diálogo e de informação. A situação do RU da UFCG hoje, ela tem dois movimentos, né, e dois momentos distintos. Nós temos em andamento um grupo de licitações dos campi de Cajazeiras, Souza, Pombal e Cuité, que já está em fase de homologação, ou seja, é uma fase que antecede a assinatura do processo de contrato, né? Então, em breve, nós teremos o restaurante universitário em funcionamento, no mesmo modelo, no mesmo molde de cessão onerosa, que está previsto aí desde 2023 na estrutura da PRAC da UFCG. Com relação aos RUs de Sumé e de Campina, nós temos particularidades distintas, né? Sumé, nós tivemos um problema com o fim do saldo financeiro para a continuidade do contrato. O saldo financeiro ele é previsto dentro da distribuição do quantitativo de refeições que a universidade contrata dessa empresa durante o processo de licitação. Então, se a gente faz uma contratação no processo de licitação de 20 mil refeições, essas 20 mil refeições, até o limite de 20 mil, nós temos a possibilidade de consumi-los. O que ultrapassa isso, a universidade não pode continuar com o trabalho, com o fornecimento de refeições, porque aí é uma questão jurídica que envolve essa impossibilidade. Mesmo que as refeições, esse quantitativo se esgote antes do final do período letivo? Justamente. Né? É feito, nós precisamos de entender a distribuição do RU pensando dentro do ano, né? A gente faz a renovação do contrato, mas pensando dentro do ano o quantitativo de refeições que nós estamos estimando. E aí acho que cabe um destaque para a comunidade, né? Para a gente informar a comunidade, que quando isso foi dimensionado em 2023 e depois 2024, foi dimensionado com quantitativo. E aí são feitos aditivos, né, até o limite de 25% que a lei de licitação permite, né, e determina. E esses 25% ele compõe aí o valor total, a quantidade dessas refeições que serão oferecidas dentro dos RUs da UFCG. No caso de Sumé, foi feita uma estimativa e essa estimativa ela extrapola o quantitativo de refeições que foi orçada, porque nós temos uma questão, Kenny, nós temos a questão do consumo do RU por parte do público de 50%. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu acho que é preciso pensar. É bom explicar essa distinção. Essa distinção, né? Porque são grupos distintos. Nós temos hoje, previsto pela política de assistência estudantil, o grupo dos alunos que a gente chama de corte de renda, que são grupos familiares com até um salário mínimo per capita por pessoa, dentro daquele grupo familiar. E aí, esse é um elemento objetivo, e aí tem alguns elementos que eles não são subjetivos, mas eles são elementos condicionantes para ajudar no processo de avaliação socioeconômica feito pelas assistentes sociais da nossa universidade. Então, este é um público que, no artigo 6º da lei da Penais, né, da 14.914, ele vai determinar como um grupo prioritário das ações da política de assistência estudantil de todas as universidades e institutos federais, né, da rede federal de ensino superior técnico e tecnológico. Ou seja, para ter direito a essa cobertura, tem que cumprir esses requisitos, passar pela avaliação socioeconômica, ter o cadastro socioeconômico aprovado pela equipe de assistentes sociais. Isso o habilita para acessar, né, os editais de seleção para os programas, auxílios da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. E aí foi criado esse modelo alternativo do grupo de 50% que nós chamamos dentro da UFCG de parciais. São alunos matriculados na universidade, alunos de graduação e de pós-graduação, que com a matrícula eles acessam o sistema de RU da universidade. Tendo direito a 50%. E estava dentro dessa cota do contrato. Ele está dentro dessa cota do contrato e aí ele acessa essa refeição do RU, mas aí a questão que é preciso de levar conhecimento da comunidade é que todas as refeições custeadas dentro do sistema de RU da universidade são custeadas com recurso do PNAES. E aí é o que a gente chama na gestão de recurso carimbado.
né? É um dinheiro que vem, nós temos um orçamento de 21 milhões de reais que nós estamos executando no ano de 2025. São 2 milhões e 100 para investimento, né? Aquisição de imóveis, eletrodomésticos para as residências, os equipamentos da residência, e o restante de custeio, que aí são as ações. Ações de saúde, ações de esporte e pagamento de bolsas e auxílios dentro dessa estrutura da PRAC. E aí a universidade adota esse modelo de custear esse subsídio de 50% para esse público que não é um público de perfil socioeconômico que nós falamos. Não é o público elegível tecnicamente para acessar essa transferência de renda, mesmo que indireta, por meio do subsídio. E isso cria um descompasso no processo, tanto orçamentário financeiro e quanto assistencial. Que é o que nós estamos trabalhando desde o dia 25 de fevereiro. Né? O Camilo me impulsou dia 24, dia 25, nós começamos a pensar que RU é esse que nós temos e o RU que nós queremos. Porque as decisões elas precisam ser tomadas pensando as questões administrativas, as implicações jurídicas com relação a isso, mas também sem esquecer da questão assistencial. Né? A gente não pode ser tecnocrata ao ponto de utilizar o rigor da lei para não dar acesso. Mas aí existe uma questão de amparo legal. Né? A Procuradoria Federal, junto ao UFCG, já alertou a universidade no processo anterior de licitação e também no aditivo que foi realizado, que esse público precisa de se apresentar uma metodologia. Esse público está passando por avaliação socioeconômica de assistentes sociais? Não. E aí o que nós estamos fazendo nesses 6 meses, numa discussão administrativa e assistencial, é de pensar essa modelação, pensar esse modelo que a gente garanta acesso ao RU para quem precisa, para quem está previsto na legislação, sem comprometimento. E aí, a título de esclarecimento para a comunidade, né, 2024, quando a gente apura todo o serviço de RU da UFCG, nós tivemos aí pouco mais de 855 mil refeições oferecidas. Lembrando que, em 2024, nós tínhamos os 7 restaurantes universitários em pleno funcionamento no modelo de cessão onerosa. Dessas 855 mil refeições, 654 mil refeições foi para esse público de 50%. Pouco mais de 150, 140 mil refeições foram para o público diretamente beneficiário da assistência estudantil. Então, isso cria um descompasso no processo. E aí, a pretexto da gente garantir igualdade, né, enquanto assistente social, eu defendo o preceito de equidade. Nós precisamos dar condições de acesso para aqueles que não conseguem, para que eles tenham condições de acessar a política, que é o que é a previsão, tanto legal quanto assistencial da política de assistência estudantil. Garantir para o aluno em situação econômica, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, as condições de acessar não só o RU, mas todos os outros programas para garantir a permanência dentro da universidade. E aí isso se torna um desafio, né? Conseguir equacionar as questões administrativas, jurídicas, da questão assistencial, que é o que nós temos perseguido e discutido com muita profundidade no âmbito da administração, no âmbito da gestão, mas também no âmbito da política de assistência estudantil dentro da UFCG. Aí, retomando, só para o senhor falar um pouquinho, como é que está a situação de Sumé e Campina Grande? Sumé. Com o final do saldo do contrato, a empresa ela não tem possibilidade de continuar o serviço, até porque ela explora um serviço, esse modelo de cessão onerosa é um modelo de exploração deste equipamento público, né, da universidade. Que é uma terceirização. Que é uma privatização, que é uma terceirização. Né? A gente transfere, a universidade transferiu para essa empresa licitada. E a empresa licitada, ela tem interesse, obviamente, no montante de recurso que é destinado via assistência estudantil para esses estudantes. Porque não é interessante para a empresa o RU aberto para a comunidade, porque o volume de refeições é infinitamente menor. Né? E aí nós tivemos uma reunião na sexta-feira retrasada, junto à direção do CDSA e a representação estudantil, para tentar sensibilizar a empresa concessionária que, mesmo sem o saldo financeiro, que ela ficasse operacionalizando o serviço para quem tivesse condições de pagar o valor cheio de R$ 11,94 da refeição, o fizesse, mas ela não aceitou. Ela falou, olha, não Só para esclarecer, existem esses 3, digamos assim,
essas três possibilidades, né? Tem o benefício, que zera auxílio. o custo Isso. Tem aquele aluno da graduação e pós-graduação que tem direito que paga o parcial. 50% do valor cheio, digamos assim. E tem o valor aberto, que é o que vende, por exemplo, para nós servidores, né, com preço cheio de R$ 11,94. Esse valor que total era ela não quis. Que era essa proposta para a empresa, que ela continuasse o serviço para a gente não fechar o restaurante universitário no campus de Sumé, mas ela não aceitou. E aí é uma liberalidade do contrato da empresa se ela aceitou ou não. Ela não aceitou. Então, ela não aceitando, não há razão para que esse processo continue. Então, ela está pedindo também rescisão do contrato em razão do final do saldo. E aí, o que nós fizemos? Todos os alunos da residência e os alunos da política de RU da UFCG tiveram seu acesso ao restaurante universitário convertido em pecúnia, em transferência de renda. Então, todos esses alunos receberam os R$400, os alunos da residência para os finais de semana, que já está previsto, com R$300 de complemento em razão do fechamento do RU. Então, uma receita e uma renda aí de R$700 como uma transferência de renda para custeio das suas refeições. Para compensar a suspensão do RU no campus de Sumé. E isso também está sendo realizado nos campos de Cajazeiras, Souza, Pombal e Cuité, em razão aí desse ano, o processo de licitação também ainda em andamento, mas finalizando o processo, a gente contratando a empresa, entrando em serviço, automaticamente a gente suspende o pagamento em pecúnia desses alunos e esses alunos são automaticamente inseridos no programa de restaurante universitário. Aí tem a questão de Campina Grande, né? Que também está aí posta para a comunidade. Em Campina tem uma particularidade. Nós tivemos aí uma queda da coifa, né, de dentro da cozinha. Né? A coifa é aquele equipamento que tira, né, o vapor e o calor de dentro da cozinha, fica em cima do fogão. E aí, na segunda-feira, às 6h30 da manhã, mais ou menos, a empresa entrou em contato comigo, mandou as fotos falando que essa coifa tinha caído e a gente tinha que suspender o fornecimento de refeição, porque não dava para operar a cozinha naquelas condições. E aí ela notificou, a empresa nos notificou, a gente encaminhou para a prefeitura universitária, porque tem todo um trâmite de apuração. Por quê? A concessão onerosa ou essa cessão onerosa, ela transfere as responsabilidades para a empresa concessionária, desde a aquisição de alimentos, processo de produção e distribuição dessa alimentação. E os equipamentos que estão dentro dos nossos RUs são de propriedade da universidade. Então, a universidade cede esses equipamentos com a contrapartida de que a empresa concessionária é obrigada a fazer a manutenção desses equipamentos. E aí, com a queda da coifa, a empresa alegou que é um problema estrutural na laje do restaurante universitário. E aí ela mesmo que aciona a Defesa Civil, e a Defesa Civil vem no dia 2 de setembro fazer a verificação da situação. A situação da verificação e emissão do laudo por parte da Defesa Civil constitui do seguinte modelo. Ela interdita parcialmente a edificação, né, e aí interdita a cozinha e os 2 refeitórios do RU, porque não tem razão interditar a cozinha e não interditar os restaurantes, né? Só que as outras unidades, elas ficam em funcionamento normal. A parte superior, com o auditório do DCE, os centros acadêmicos, continuam normalmente o funcionamento. E aí a gente comunica a empresa. A empresa automaticamente é notificada sobre a suspensão do fornecimento de refeição durante aquela semana, porque aí há um efeito suspensivo no contrato, para que a gente consiga corrigir, né, a instalação da coifa. E aí, para não gerar prejuízo para a comunidade, a própria universidade assume a responsabilidade de ir lá e instalar a coifa. E aí, na sexta-feira, a Defesa Civil libera o restaurante universitário por meio de um laudo. Ela faz essa devolutiva para a universidade, dizendo, olha, a cozinha e os 2 refeitórios estão liberados porque o que deu razão, o que deu causa à interdição foi a queda da coifa e não a estrutura física, né? Porque foi alegado pela empresa que a estrutura física, o teto estaria desabando. E aí a gente precisa fazer uma reflexão de que se de fato o teto estivesse desabando, a Defesa Civil não teria liberado o seu funcionamento. É por conta de uma preocupação de uma possível queda nesse sentido, mas isso não tem.
Então, a Defesa Civil libera e aí a gente faz, dentro do mesmo processo, a gente comunica à empresa sobre a desinterdição do nosso restaurante universitário. Só que dentro desse processo dessa semana, na quarta-feira, no dia 3 de setembro, a empresa envia um ofício para a universidade solicitando a rescisão do contrato. A gente, no meio de uma situação de suspensão provisória, porque foi uma suspensão provisória, a empresa entra com essa solicitação de rescisão contratual, que de fato ela segue um trâmite, né? Ela segue para a PRGAF, ela segue para a Procuradoria, para fazer uma análise jurídico-normativa e administrativa sobre aquele pedido da empresa. E dentro de uns elementos que a empresa alega é que a estrutura física do RU está comprometida. Logo, nós temos uma equipe de engenheiros dentro da universidade e a equipe da Defesa Civil que esteve na universidade são compostas por engenheiros. Então, há um laudo emitido, um documento emitido pela Defesa Civil atestando a segurança. Até porque também, para nós, enquanto universidade, nós não teríamos a capacidade de liberar uma unidade dessa, que passa mais de 1.000 pessoas por dia, colocar em risco os trabalhadores da terceirizada e a nossa comunidade, de um prédio que está desabando. Fato que a gente precisa destacar é que as marquises laterais elas têm um processo de descolamento do reboco, né? Aquela área continua interditada porque a universidade precisa de fazer uma correção e aí nós só fizemos a proposta de mudar o fluxo da fila do RU. Só que a gente notifica a empresa na segunda-feira não comparece, né, no dia de ontem, 7 de setembro, e também não comparece no dia 8 de setembro. E aí a gente já iniciou um processo junto à fiscalização e gestão de contrato para instaurar um processo de apuração de responsabilidades em razão da quebra contratual. Porque, veja, se a empresa não tem interesse mais em ficar e faz o pedido de rescisão, dentro do limite que está previsto no contrato, é um direito dela, da mesma maneira que é um direito da universidade também rescindir o contrato. Mas aí nós estamos falando de um serviço contínuo. Mesmo que a universidade aceite, acolha o pedido de rescisão de contrato, até que essa rescisão seja estabelecida e finalizada, o serviço precisa de continuar, haja vista a essencialidade da prestação de serviço de produção de refeições dentro da nossa universidade. E ela não cumpre esses requisitos. E aí agora a gente instaura um processo interno de apuração de responsabilidade e se constatar que a empresa foi omissa com relação a fornecimento das refeições no dia de ontem e hoje, certamente a partir de amanhã, né, ela não aparece para produzir refeições, aí sim aplica-se as sanções previstas no contrato, previstas no TR, e que a própria legislação garante à administração pública fazê-lo. Os alunos daqui vão receber o mesmo apoio que o pessoal de SUME? Ou tem que terminar esse processo? Não, é o seguinte, nós temos uma questão, até falava isso em SUME ontem na reunião com os estudantes. Na administração pública a gente tem uma coisa chamada faticidade, né? Nós precisamos do fato. Né? Em tese, esse contrato ainda está vigente. A empresa não está comparecendo. Né? Nós não temos o encerramento do contrato, mas a gente, na administração pública, a gente já vai antevendo algumas questões. Né? A empresa está assumindo a responsabilidade a partir do processo de averiguação de responsabilidade do não fornecimento das refeições previstas em contrato. Porque nós temos saldo no contrato, tem disponibilidade orçamentária e temos disponibilidade financeira. Está previsto no orçamento e tem dinheiro para pagar. Mas só que a gente já está antevendo que a empresa de fato não vai continuar. E aí nós já começamos dentro da PRAC, na manhã de hoje, fazer a conversão desses alunos beneficiários do restaurante universitário daqui de Campina Grande, nos mesmos moldes dos alunos que estão no sertão do estado e também no campus de Sumé. Então, automaticamente, a gente vai transferir esses alunos, inseri-los em folha de pagamento. E aí a gente tem esse lapso temporal, porque, de fato, por questões contratuais, o RU está funcionando, o contrato está vigente, o RU não está funcionando. Uhum. Mas a gente vai dialogar com a Procuradoria da Universidade para que também não haja uma descontinuidade do acesso a esse estudante à refeição. Né? Então, a gente está trabalhando para fazer isso dentro dos princípios da legalidade, do que é possível nós fazermos enquanto administração pública, enquanto gestão pública, diante de uma situação de excepcionalidade. Certo, já partimos os esclarecimentos, né, para a comunidade sobre a questão do RU, e vamos para quem ainda não conhece a assistência estudantil, né,
Quais são os programas e auxílios que a universidade oferece? Vamos lá. A UFCG, por ser uma universidade de médio porte, né, é considerada aí dentro do Fórum dos Pró-Reitores de Assistência Estudantil como uma universidade que tem o maior número de programas de transferência de renda, ou que a gente chama de auxílios, dentro desse modelo que a gente adota dentro da universidade, né? Hoje nós temos 12 programas de transferência de renda, alguns deles excepcionais, como esse que transforma o acesso ao RU em pecúnia, né? E os programas estruturantes, né? Hoje nós temos dentro da PRAC cerca de 4.300, 4.500 alunos beneficiários, dentro de um universo de 16.600 estudantes. Então, isso mostra que a gente tem uma capilaridade, né, dentro da perspectiva da política de assistência estudantil para conseguir fazer com que a gente atenda a comunidade, reduza a retenção, a evasão, né, e, consequentemente, contribua para a permanência e conclusão do curso, né, que dentro da assistência estudantil a gente chama taxa de sucesso. E hoje nós temos essa estruturação, nós temos programas que vão de atendimento à parentalidade, por exemplo, como o auxílio creche, nós temos o auxílio ao estudante de graduação, que é o nosso maior programa em termos de quantidade de alunos inscritos e de transferência de renda, né? O AEG hoje tem cerca de 1.900 estudantes, e desses 1.900 estudantes a gente tem uma folha mensal aí perto de R$850 mil de pagamento de auxílio, né? Eles recebem quanto? Eles recebem R$400. Né? E aí essa estrutura ela faz com que o aluno tenha também combinado acesso a outros serviços, a outros programas e o acúmulo de determinadas bolsas. É possível acumular. A gente está num processo de revisão da legislação da PRAC para a gente destravar alguns elementos de não acúmulo, por entender que a política ela tem essa característica, a política pública tem essa característica de garantia de subsistência, né? Mas isso a gente tem que fazer considerando o princípio da equidade, não o princípio da igualdade, né? Para que a gente consiga atender mais e atender melhor os nossos estudantes. E aí, além desses 12 auxílios de transferência de renda, nós temos o que a gente chama de serviços dentro da PRAC, né? Atendimento de assistentes sociais, psicólogos e atendimento no núcleo de saúde aqui em Campina e do complexo esportivo também aqui em Campina. E se desdobra para dentro da estrutura da universidade nas coordenações locais de assistência estudantil em cada campi da UFCG. Nós temos uma equipe composta de nutricionista, assistente social, psicólogo e agora os técnicos de assuntos educacionais. Como ter acesso a esse serviço? Serviço, os alunos podem procurar diretamente as coordenações locais. Como os campi fora de sede, ele tem uma característica muito mais próxima, né? Então o aluno está muito em diálogo com os profissionais que o acompanham. Mas diretamente nas coordenações locais, né? Qualquer membro da equipe pode fazer esse acolhimento e encaminhar para o atendimento técnico, seja dos assistentes sociais, seja do psicólogo, né? Ou também do nutricionista quando se aplica. E aqui em Campina, todo esse atendimento é realizado na estrutura da PRAC. As assistentes sociais aqui no bloco AB, os TAIs também aqui no bloco AB, e no núcleo de saúde, a equipe de saúde que faz o atendimento, que aqui nós temos médico, enfermeiro e técnico de enfermagem, e odontólogo e psicólogo lá no NAIS. Esses serviços eles são abertos a todos os estudantes, né? Vamos diferenciar, né? Porque os programas e auxílios, ele já é mais ele tem um público definido, uma seleção, né? Tem uma seleção, porque é um público definido pelo critério renda. O acesso a essa política de serviços, ela é universal, ela é aberta aos estudantes. A prioridade são os alunos da política de assistência estudantil, mas há um entendimento também do próprio TCU e do próprio Fórum de Pró-Reitores, que são serviços extensivos, né, à comunidade estudante da universidade. Então, é preciso fazer essa distinção que, por exemplo, a academia ela tem uma limitação porque ela tem uma limitação de estrutura física. Mas está vindo aí a nova arena, né? Então a gente vai ter um espaço maior. Hoje nós temos só 100 vagas para acesso à academia da universidade. E aí a gente está trabalhando para que esse acesso seja ampliado e que também seja garantido o acesso de pessoas com deficiência. A gente precisa de entender a política de assistência estudantil numa transversalidade com todas as outras políticas da universidade, porque o estudante é o mesmo.
O estudante da graduação, da pós-graduação, são os estudantes que passam, né, pelo atendimento ou pelo acompanhamento de nossas equipes dentro da PRAC. Aqui no campus Campina Grande, como é que para ter acesso à saúde, como é que faz? É por meio do ticket? Pode abrir um ticket, né? Vai lá na aba vai lá no site da PRAC, abre um ticket e lá no ticket tem uma informação. Você seleciona acompanhamento psicológico, atendimento odontológico e aí ele seleciona e automaticamente essa informação chega para a equipe faz o agendamento. A parte odontológica está funcionando plenamente? Está funcionando plenamente. Com relação ao atendimento de demanda espontânea, ao atendimento de demanda espontânea, o estudante pode chegar no núcleo de saúde para fazer seu agendamento. A gente orienta que isso seja feito pelo ticket, inclusive para que a gente faça o monitoramento do tempo de atendimento, do tempo de espera, mas no núcleo de saúde não há tempo de espera longo, né? Já há uma agenda já organizada, previamente organizada, que possibilita que o aluno tenha acesso. E aí a gente sempre destaca para a comunidade, o núcleo de assistência à saúde não é uma UBS, não é um pronto atendimento, ele não tem essa natureza. A natureza dele é de educação em saúde. Uhum. É evidente que nós temos enfermeiro, nós temos um médico, né? Teve um acidente, pela natureza da situação, a gente precisa de dar o primeiro atendimento, de primeiro socorro, e encaminha para a rede pública de atendimento, né? Nosso núcleo de saúde não é um ambulatório, ele não pode funcionar como ambulatório. O médico não pode passar exames, como é? Ele só faz... Como é a atuação do médico? A atuação do médico, nós vamos para uma fase agora de mudança, né? Porque a gente defende essa ideia da educação em saúde. Educação em saúde, ela dialoga com várias áreas, com a psicologia, com o serviço social, com a psiquiatria, com a nutrição, né, como um processo orientativo para o aluno, né? Então, nós estamos pensando em implantar agora, né, um programa de educação sexual. Isso é educação em saúde, porque por mais que a gente trabalhe com o público universitário, subentende-se que esse aluno, por exemplo, sabe como utilizar um preservativo. Isso é educação em saúde, né? Da utilização de preservativo, né? Do cuidado com as ISTs, o encaminhamento, métodos contraceptivos, né? Então, a gente coloca como uma política pública a partir dessa perspectiva de serviço, e eu sempre reforço com as equipes e com os estudantes. Não somos pronto-socorro, não somos UP nem UBS, porque existe uma limitação jurídico-assistencial em cima disso, né? A rede de saúde, ela tem que estar posta, na rede de saúde do SUS, tem que estar posta para atendimento. Mas o que nós fazemos aqui é esse acolhimento. E aí construir a política de educação em saúde que a gente tanto precisa dentro das nossas universidades. Os critérios de beneficiários, eles são os mesmos para todos os programas? Sim. Nós temos aí uma criação de um modelo que já é reconhecido nacionalmente na UFCG, que é o cadastro socioeconômico. Cadastro socioeconômico, o aluno preenche esse cadastro, anexa a documentação, isso se transforma numa base de dados. E aí isso é avaliado pelo serviço social, pelas assistentes sociais, que dão parecer. Ou pede complementação de documento, ou dão parecer favorável ou desfavorável. Quando o parecer é favorável, ou seja, o aluno reúne as condições, os requisitos que estão previstos na lei e na regra do edital, ele é aprovado, ele fica nessa base de dados da universidade. Quando a gente lança o edital unificado, o aluno vai lá e escolhe, dentro daquela lista de auxílios que nós temos na universidade, ele escolhe o que ele entende como viável e que atende às necessidades dele naquele momento. E aí isso volta para o serviço social, que é quando a gente vai fazer o ranqueamento desse aluno. Então, por exemplo, um aluno que vai pleitear a residência, um aluno que mora mais distante, ele vai ranquear mais alto do que um que mora porque próximo. Nós temos aqui na UFCG, que foi criado pelo Fernando Chiran, um sistema de ranqueamento que serve de muita inveja, né, para as universidades, porque ele faz esse ranqueamento a partir de uma sequência lógica que é alimentada pelas assistentes sociais. Então, por exemplo, o aluno da residência, ele enquadra no perfil de renda e no perfil socioeconômico, mas é um aluno que talvez more aqui em Puxinanã. Mas aí a gente tem um aluno que mora em Souza. Então, esse aluno que mora em Souza, quando ele vai para o ranqueamento, ele pontua. Porque o princípio da residência, por exemplo, é a distância do aluno, né, da residência da família do aluno
com o campo onde ele escolheu estudar. Então, todos esses elementos eles são combinados nesse ranqueamento e possibilitam aí que a gente garanta a equidade. Às vezes, os alunos reclamam muito, né, sobre a questão da avaliação socioeconômica, mas a gente precisa de entender, nós temos uma política que ela é limitada em quantidade, em razão da restrição orçamentária, mas nesses 2 últimos editais a gente já fez uma experimentação de aumentar um pouco as vagas para a gente conseguir mais alunos entrando no programa da assistência estudantil, mas existe uma limitação. O cobertor não dá para cobrir todo mundo. Deveria cobrir todo mundo, né? Enquanto perfil assistencial deveria, né? Mas nós temos um problema de destinação do orçamento para a política social. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O AID, que é o Auxílio de Inclusão Digital. O AID é um dos auxílios da transferência de recursos mais concorridas depois do AEG. A gente libera os editais por semestre, 90 alunos no primeiro e 90 alunos no segundo, 90 vagas no primeiro e 90 vagas no segundo. Tem período que a faixa de renda não chega a R$400, porque quanto mais aluno concorrendo, mais a nota, o valor que corresponde à condição financeira, ele se achata. E aí, isso é uma projeção matemática, porque ele vai incluindo os alunos com menos renda para acessar essa transferência de renda no valor de R$2.000, para que o aluno tenha acesso, por exemplo, a adquirir um celular ou adquirir um computador para suas atividades acadêmicas. Mas isso é uma limitação em razão do orçamento, né? Então, esse sistema que foi criado pelo professor Fernando, ele dá essa mão, né, para as assistentes sociais, inclusive para dar mais lisura e transparência no processo, porque eu, como assistente social, já fiz muita avaliação socioeconômica, é muito difícil. Você com base em elementos objetivos, mas aqui também tem elementos subjetivos. E eu costumo dizer isso, né, há 20 anos como assistente social não mensura fome de ninguém. Eu, como pró-reitor da PRAC, não mensuro fome de ninguém, porque fome é fome. Então, tem um elemento ético aí também, né, dos nossos pareceres. E aí o Justu, ele vem garantir essa perspectiva de equidade dentro do que a gente tem disponível. Mas aí também a gente não pode perder de horizonte, né, que a gente trabalha no âmbito da política, pelo fortalecimento da Política Nacional de Assistência Estudantil, e esse fortalecimento passa pela garantia de orçamento, né? Não se faz política pública da dimensão da política de assistência estudantil sem dinheiro. Costumo brincar que com boa vontade a gente faz muita coisa, mas com dinheiro e boa vontade a gente faz muito mais. Professor, uma dúvida que sempre aparece é geralmente quando a pessoa passa no SISU, né, classificado aqui na UFCG, e esses estudantes já acham que tem direito, né? Perguntam, a gente pode se alojar quando? Na residência. Eu queria que o senhor explicasse como é que funciona, porque tem que passar pelo processo. O sistema hoje funciona da seguinte maneira. O aluno, ele passa no SISU, faz a sua matrícula, e aí a gente trabalha dentro da PRAC no limite do desespero, né, para a gente conseguir soltar o edital com menos prazo, para que a gente consiga garantir que esse aluno que está chegando, ele participe do processo. Porque é fundamental que a gente garanta a esse aluno que ele participe. Porque se ele for esperar mais 4 ou 5 meses para o próximo edital de seleção, esse aluno pode não ficar na universidade por questões socioeconômicas. Mas hoje é estruturado dessa maneira. Mas nós já estamos trabalhando na PRAC para fazer uma espécie de rede. Porque a política pública ela é intersetorial, né? Ela tem uma perspectiva de rede. E o que a gente está dialogando com a PRE é o seguinte. Nós vamos fazer um teste agora na próxima seleção. Nós vamos apresentar a PRAC para o estudante. Assim que ele é convocado pelo SISU, que ele entra, que ele acessa naquele primeiro acesso, ele vai ter a opção de escolher conhecer os outros auxílios da PRAC e juntar a documentação para que ele já entre concorrendo ao edital unificado. Agilizar o processo. Porque isso agiliza o processo, e eu acho que isso agiliza o processo e garante que esse aluno que está chegando, ele tenha as condições
necessárias para participar do processo de seleção. Porque muitos deles não teriam nem condição de Não esperar. teriam, não tem. Porque no modo atual ele tem que bancar, ele tem que aguardar, ele tem que custear. A gente entende todas as dificuldades, mas eu acho que quando a gente pensa nesse modelo de rede ali na entrada, a gente consegue garantir essa equidade para a gente mapear. Isso vai ser enviado por e-mail, é isso? Assim que ele é classificado? Nós estamos trabalhando aí como que isso vai se dar dentro do SIGA, porque nós estamos migrando todo o funcionamento da PRAC agora para dentro do SIGA, porque a gente teve que fazer uma customização. SIGA, que é o sistema de gestão acadêmica, né? Para que esse aluno faça num ambiente só. Ele tem a opção de fazer a matrícula, né? Ele escolhe a matrícula, e eu acho que isso também garante que o aluno olhe para o UFCG e fale assim, bom, eu tenho o curso que eu quero, me chamaram na UFCG e eu tenho a possibilidade de acessar esses auxílios. Por que não? Por que eu vou escolher outra universidade a não ser a UFCG? Então, isso contribui num duplo movimento, né? No atrativo, porque nós estamos oferecendo uma política de acesso e permanência, e, ao mesmo tempo, garantindo que esse aluno já de entrada ele seja atendido pelos programas de serviço da PRAC. A proposta já no ato do cadastramento? No cadastramento. Né? Nossa ideia é fazer isso no cadastramento. Fazer um teste. Uma vez inserido no sistema, né? Ele permanece até o final da graduação? Isso. A gente adota dentro da PRAC uma revisão a cada 2 anos, porque o perfil socioeconômico ele muda. Né? Ele pode mudar para melhor, para a saída das condições socioeconômicas, de vulnerabilidade socioeconômica, quanto ele pode piorar. Né? As questões de desemprego estrutural, né? De condição de mãe solo, por exemplo, pessoas com deficiência. E aí a gente estabelece dentro da PRAC, antigamente eram 5 anos. 5 anos a vida muda muito, é muito dinâmica. E aí agora a gente passou para 2 anos. Então, a cada 2 anos, a gente chama os alunos, né? A gente permanentemente fala, faça o cadastro socioeconômico, minha gente, faça a atualização cadastral, vai lá no site da PRAC, tem as orientações, deixe seu cadastro pronto e ativado para que quando tiver o processo da seleção unificada, você não tenha mais trabalho para participar da seleção. E aí, a cada 2 anos, a gente vai fazer essa validação documental, que na realidade é uma complementação. A documentação base está lá, a gente vai saber, mudou a sua condição de renda, mudou a sua composição familiar, chegou filho, separou. Por quê? Porque isso atualiza a nossa base de dados, atualiza o perfil do nosso estudante, a gente conhece o perfil do nosso estudante e isso possibilita resolver um problema que às vezes é coisa de brasileiro, né? De deixar para a última hora, e a gente sempre tem inúmeras dificuldades com relação a isso, e isso às vezes esbarra na possibilidade de acesso do estudante. Então essas correções, ela visa corrigir essa distorção, né? Mas também possibilitar ao aluno um amplo acesso à política de assistência estudantil dentro da nossa universidade. Certo. E fora essa condição socioeconômica, há algum caso que ele pode ser excluído antes de terminar a graduação? Olha, aí existem os pré-requisitos de manutenção nos programas da assistência estudantil. Eles estão vinculados ao índice acadêmico, né? Da matrícula na quantidade de disciplinas. Aí cada programa ele vai disciplinando de uma maneira. E aí, aprovação também. A aprovação. Por quê? A gente precisa de uma contrapartida, porque nós estamos falando de dinheiro público. O dinheiro não é do Camilo, não é do Reginaldo, é dinheiro público. Dinheiro público precisa ser rastreado, né? E aí o que é? A universidade investe, por isso que eu digo que a assistência estudantil não é gasto, é investimento. A gente investe no perfil desse estudante e ele retribui para a sociedade, não para a PRAC, nós não queremos essa retribuição, mas para a sociedade, olha, os impostos que nós pagamos está sendo bem utilizado. A gente tem um índice de qualificação desse aluno, de produção, de conhecimento, que transforma a realidade, ajuda a transformar. É um comprometimento. Então, a gente faz esse retorno ao investimento. Né? Às vezes, o aluno fica bravo com a gente, mas é preciso. Né? A gente não exige nada para além do que é eles feito, são capazes, né? Porque eles são capazes. É lógico que o perfil do aluno vai mudando com o tempo, mas eu acho que a gente ainda está numa média muito boa.
Então, esse aluno ele precisa de cumprir esses requisitos, né? Porque senão aí a gente tem que, infelizmente, tirá-los dos programas. E eu costumo brincar na PRAC que sempre tem que excluir algum aluno, é sempre uma dor, né? Porque... Tem um percentual, professor? Não, a gente não trabalha com percentual. A gente trabalha com a individualidade, porque esses alunos são acompanhados pelos técnicos de assuntos educacionais, pela equipe técnica da PRAC, que quando identifica. Mas, ao mesmo tempo que a gente cobra do aluno esse comprometimento com o rendimento acadêmico, a gente também oferece acompanhamento dentro da PRAC para que ele corrija eventuais distorções, por exemplo, no planejamento, na organização dos estudos, né? Quando o aluno tem muita reprovação em disciplina, a gente chama, olha, vamos fazer um planejamento, porque senão você perde a bolsa. Né? Não é um modelo de contrapartida. Né? A política social não pode ser entendida assim, mas é um modelo de comprometimento. Né? Acho que é isso. Né? O comprometimento que vai desencadear aí na qualidade, né, no desempenho acadêmico do estudante. A gente gerencia as redes sociais da universidade e uma queixa frequente com relação ao atraso do pagamento de bolsas. Existe esse atraso ou não? Olha aí, os temas polêmicos, né? A gente tem uma média histórica dos pagamentos da universidade, né? Aí eu estou falando pela PRAC e também pelas bolsas, porque existem as bolsas acadêmicas e as bolsas, os auxílios assistenciais. Eu estou frente à PRAC desde 24 de fevereiro deste ano. O dia que o pagamento foi fora da média foi no dia 5 de junho. Né? Então, não há atraso. Né? Há uma estrutura dentro da universidade de que esse pagamento precisa ser no dia 1º. É lógico que todos nós fazemos os nossos compromissos financeiros, né? Mas nós, como servidores, se o primeiro dia útil, né, se o primeiro dia do mês deu num feriado, só no outro dia útil. E dentro da estrutura da PRAC, a gente já tem orientado os estudantes que nós temos até 15 dias para fazer o pagamento desses auxílios. Isso está previsto no edital. Isso está previsto no edital. Isso é orientado todo estudante, quando ingressa nos auxílios da PRAC, a gente faz uma reunião com todas as orientações, inclusive essas orientações com relação a pagamento. Por quê? Porque é o dia 15 do mês? Porque isso depende de liberação de financeiro, né, por parte do Tesouro Nacional. Toda segunda chega o nosso dinheirinho. Né? Então, toda segunda a gente tem a previsão do dinheiro disponível que chega para fazer os pagamentos. A PRGAF faz os pagamentos da semana. E aí, a nossa média de pagamento é até dia 3. Então, não há atraso de pagamento de auxílio. Acho que falar para a comunidade estudante, né? A gente entende a necessidade, mas é preciso de entender também que nós gerenciamos dinheiro público. Né? Dinheiro público a gente não faz transferência com PIX, porque senão seria muito mais fácil. E aí também tem uma outra questão. Nós estamos numa era da utilização de bancos digitais. Então, ontem, para você ter ideia, né, a UFCG fez o pagamento de um auxílio complementar. Então, a ordem bancária foi mandada para os bancos. Nós temos diversos bancos que os alunos operam. Tem banco que paga imediatamente. Tem banco que leva 2 dias para compensar e esse dinheiro entra na conta. Eu dou sempre o meu exemplo. Né? Eu recebo por um banco X, mas ele passa por uma conta para depois cair na minha. Então, só no outro dia que todo mundo recebe que eu vou receber. Então, a gente sempre pede para os alunos. Né? A conta digital ela é mais fácil, ela é mais prática, mas ela possui algumas limitações operacionais que desencadeiam, talvez, no acesso à bolsa. Mas quando a gente diz, né, a gente vê muito nas redes sociais, não há atraso. Isso eu falo com muita tranquilidade. Mesmo que a gente tenha até o 15º dia do mês para pagar, a gente não passa o dia 5 de junho, né, eu tenho isso marcado na minha cabeça, porque foi um problema que foi quando a gente começou a espelhar o sistema de pagamento da PRAC com o SIGA-A. E aí ele deu uma série de inconsistências, isso é uma reação em cadeia dentro do sistema de pagamento, aí teve que corrigir para refazer a folha. Mas desde o dia 24 de fevereiro a gente não ultrapassa o 3º dia do mês para pagamento dos auxílios, até por uma questão de entendimento do compromisso de transferência de renda da universidade para o estudante, porque o estudante tem compromisso. Né? Então, sempre falo para os estudantes, minha gente, se acalmem, né? Nós estamos pagando dentro do que está previsto. Aí, às vezes, os alunos pedem, né? Professor, e fala no Instagram, por que não paga no dia 31? Né? A gente não paga no dia 31 porque a gente tem que trabalhar com um mês, né? Com um mês fechado. E se a gente começa a pagar dia 31, há um grande risco também, se
na semana não tiver disponibilidade financeira, aí a gente tem um caos com relação a atraso de pagamento. Professor, a gente está no Setembro Amarelo e a PRAC, né, oferece um suporte psicológico, né? E é uma procura muito grande, pelo menos no nosso direct, perguntando como é o serviço. Eu queria que o senhor explicasse como é esse suporte psicológico aos alunos, se tem direito a um acompanhamento, quantas sessões são, como é? Olha, né, nós não trabalhamos com esse modelo de quantidade de Hum, sessões, né? Isso quem define são os profissionais da psicologia, tanto aqui em Campina quanto nos campos fora de sede. E aí segue a mesma lógica do núcleo de saúde, né? Nós não podemos fazer atendimento em saúde mental dentro da universidade, porque a estrutura de atendimento na política de assistência estudantil é de um perfil educacional, né? E o que a gente tem discutido com a equipe de psicólogos da universidade é de que a gente faça esses acolhimentos. Lógico que isso está relacionado ao profissional de entender qual a dinâmica, qual o problema, para onde encaminhar, se dá para fazer um trabalho de orientação dentro do atendimento da PRAC, né? E a gente sempre faz esse alerta que as questões de saúde mental, elas afetam todos nós, todos nós. Os estudantes de uma maneira mais evidente, em razão da condição do estresse, do processo de ensino e aprendizagem, de estar fora de casa, etc. Mas nós temos a rede de saúde mental. A rede de saúde mental precisa de ser acessada, né? E a gente já tem dentro da Paraíba a constituição de uma RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que, para além que a gente ainda tem algumas críticas com relação ao seu funcionamento, mas ela funciona. Então, nós temos distribuídos dentro do estado da Paraíba centros de atenção psicossocial que faz esse acolhimento, esse acompanhamento de forma sistemática, né? Com assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, psiquiatras. Né? Nós não temos essa equipe completa, que a natureza do nosso atendimento é uma natureza educacional de acolhimento. Faz o primeiro Faz acolhimento o e depois primeiro. faz os E encaminhamentos aí, necessários, é isso? aí o profissional psicólogo que atende faz os encaminhamentos necessários. E nós estamos aí construindo a política de saúde mental dentro da UFCG, né, que é o Programa de Ações Integradas em Saúde Mental, PAISME. Nós estamos na fase agora de criação do protocolo, um protocolo de cuidados, para a gente entender quais são as responsabilidades das nossas equipes, né, da nossa universidade, quais serviços nós temos dentro da nossa universidade e acionando a rede de atenção psicossocial. Nós temos aí um grupo, um GT criado com profissionais do CCBS, da medicina, da psiquiatria, da psicologia e da enfermagem, técnicos da PRAC e da Coordenação Estadual de Saúde Mental da Paraíba, para a gente construir esse protocolo de cuidados, inclusive para estabelecimento de fluxo, né? E chamar a rede de atenção psicossocial a atenção ao problema da saúde mental com os nossos estudantes. Então a gente ainda está num trabalho muito intenso, a gente quer finalizar isso até novembro, para que a gente faça a estruturação e o lançamento do programa como um serviço de saúde mental dentro da universidade, a partir das especificidades que estão previstas na política de assistência estudantil. Ok. Professor, se mesmo após todas essas explicações, os estudantes ainda tiverem dúvidas, né, como ele consegue A gente orienta, nós temos aí alguns canais de comunicação, né? Existem os canais pelos tickets, né? Que a gente acessa tanto a PRAC quanto o núcleo de saúde, ou no complexo esportivo, na perspectiva de solicitação de atendimento. Via a página da PRAC. Via a página da É PRAC. Acessa lá prac.ufcg. prac.ufcg.edu.br. Muito bem, já conhece, né? E aí o aluno acessa. A gente sempre fala que a gente não pode perder a capacidade humana de olhar olho no olho, né? De se tocar. Então, nós temos os atendimentos presenciais aqui na PRAC, nós estamos lá no segundo piso do bloco AB, acima da unidade acadêmica de educação. Nós já estamos trabalhando para instalar um elevador lá, porque a acessibilidade para estudante perfil da política de assistência estudantil ou para os outros estudantes também, né, precisa ser garantida. Lá no segundo piso da PRAC nós temos o administrativo e nós temos a sala das assistentes sociais. No NAS nós temos a equipe de saúde de psicólogos e no complexo esportivo. Então a demanda ela pode ser espontânea, né? O aluno pode procurar para receber atendimento e receber orientação, quanto pedir informação também
por e-mail ou pelo ticket. A gente tem um e-mail que funciona bastante, né? E agora nós estamos trabalhando aí para criar um WhatsApp dentro da estrutura da PRAC para a gente fazer listas de transmissão, para a gente encaminhar todas as notícias para que isso chegue mais rápido para os estudantes, para que eles tenham acesso à informação segura e uma informação de qualidade. O Instagram da PRAC, ele recebe direct, responde ou não? Bastante. Nós temos uma força-tarefa, né? No caso, os alunos também podem tirar dúvidas por lá? Tiram dúvidas por lá. A gente sempre pede, porque como é um canal de espaço de informação, as questões mais pessoais, também a questão do sigilo, né, do atendimento, aí a gente sempre pede para fazer de forma presencial. Mas é muito comum, a gente faz a postagem, chove de perguntas, a gente tenta responder todo mundo. Eu acho que a gente tem conseguido responder e chamar atenção para a galera aí. Olha, a gente está Instagram a PRAC de segunda a sexta até 5 horas da tarde, porque sexta à noite, sábado e domingo, a gente precisa de descansar. Não é chatbot, sabe? Sou eu, né? E a Valesca, que é a nossa coordenadora geral de assistência estudantil, que respondemos. Então, a gente precisa dar uma descansadinha. E nos campos fora de sede, procurar os... Procurem as CLAs, né, as coordenações locais de assistência estudantil. A gente está com as equipes agora compostas, né, com a equipe mínima, né, pode procurar o atendimento lá. E a gente sempre orienta e esclarece a comunidade estudante. As questões administrativas relacionadas a processo de pagamento, inserção na folha, exclusão da folha, é feita aqui em Campina. Nós temos um setor específico para isso, né? A gente atende por telefone, atende também por mensagens de e-mail ou pelo ticket. Mas se a informação for urgente, faça contato telefônico conosco, mas também pode fazer contato pelo ticket, que a gente responde bem rápido, né? Tem uma equipe bem ágil. Ok, professor, muito obrigado pela sua participação, foi muito esclarecedora a entrevista. Eu que agradeço aí o espaço para a gente construir a política de assistência estudantil que a gente quer. Ok, muito obrigado. E a gente finaliza aqui mais um Universo UFCG. Obrigado pela audiência e até o próximo.